meus caros amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Eu queria mostrar aqui um circuito de uma forma rápida. Eu coloquei valores bem fáceis de ser manipulados de uma forma direta, né, para que a gente não precise ficar utilizando calculadora. Basicamente aqui o objetivo é mostrar que na maioria dos casos o circuito não é o que parece. Na verdade é muito mais fácil do que parece. A gente utilizando conceitos já estudados, conceitos básicos aí, como lei de Ohm, lei de Kirchhoff, entendendo aí as configurações básicas do amplificador operacional, um circuito usando composto por ampops, amplificadores operacionais, misturados com divisores de corrente, divisores de tensão, né, resistores, indutor, diodo, enfim. É importante fazer uma análise setorial, né, uma análise separada de cada estágio com o amplificador operacional, avaliando ponto a ponto, entendendo as características básicas de cada estágio. E aí dessa forma, a gente fragmentando o problema, a gente consegue entender cada etapa, e a saída de uma etapa é a entrada da etapa subsequente. Dessa forma, a gente consegue achar grandezas elétricas e entender circuitos diversos, né? Então é como se a gente fragmentasse o problema, né, usando as ferramentas básicas que a gente já aprendeu, né, que a gente tem aí até o momento, envolvendo conceitos básicos de eletricidade, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, às vezes potência elétrica, a questão de associação de resistores, enfim, são realmente conceitos básicos. Esse circuito é um exemplo. Eu inventei esse circuito é um circuito hipotético, né? Tem muitas coisas aqui que na verdade não seriam utilizadas na prática, né? Estão aqui só para maquiar, né? Para que a gente possa contextualizar. Então eu montei esse circuito aqui. Vamos imaginar que esse fosse um exercício, né? Fosse uma atividade em que fosse solicitada tensão de saída. Veja que a tensão de saída ela seria esse ponto aqui, e fosse também solicitada a corrente de saída, no caso aqui medida por esse amperímetro. Então vamos lá, eu vou explicar o circuito aqui de uma forma simplória e depois a gente simula e tira prova. Eu coloquei várias probes aqui, veja, V1, V2, V3, V4 na sequência em cada parte aqui do meu circuito. Então é de V1 até Vout, né? São 9 probes, né, de V1 a V8, e eu coloquei essa probe aqui de saída como Vout. O que seriam essas probes? A probe de tensão é como se fosse um voltímetro que mede a tensão de um ponto em relação à referência. E o que é a referência do meu circuito? É o terra, é o ground, é o zero, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, tem duas fontes que seriam aqui o meu sinal aplicado ao circuito. Eu usei amplificadores operacionais genéricos aqui do Proteus. Eu estou utilizando o Proteus, ferramenta de software de simulação de circuitos. Se você digitar op-amp, você vai encontrar o amplificador operacional genérico. Esse amplificador operacional ele já é alimentado com mais 15 menos 15. Então esse é o amplificador operacional genérico. Essa fonte aqui que eu usei é a VSource aqui na biblioteca. Eu estou utilizando esse sinal para simular o sinal de excitação, o sinal de entrada do meu circuito. Então eu tenho 6 e 2. Então eu tenho duas fontes, né, como se fossem duas baterias, duas fontes de corrente contínua que estão associadas em série. Veja, é série e não antissérie. Mais e menos, mais e menos. Então o 2 soma-se com o 6. Então eu tenho 8 volts. Né? Esse ponto aqui é o terra, veja, é o terra. Então esses 8 volts vão ser aplicados em um divisor de tensão. O V1 vai estar medindo 8 volts. Esse divisor de tensão, composto por R2 e R1, né, eu coloquei valores aí fáceis, né, 7K e 1K. Normalmente, em circuitos de amplificador operacional, a gente utiliza resistores de valores altos, né? O que importa para a gente é a relação de proporção, né? Então, a gente trabalha com resistores altos, de valores de resistências altas, que a gente tem correntes bem baixas e tem pouquíssima dissipação de potência.
Então, se eu tenho 8 volts nesse ponto, essa tensão que eu estou derivando para esse primeiro estágio de amplificador operacional é basicamente a tensão desse ponto. Em relação a quem? Em relação ao terra. Aonde que está o terra? O terra está do outro lado do resistor R1. Então, a queda de tensão em cima do resistor R1 é basicamente a tensão desse ponto que eu chamei de V2. Mas qual que é a tensão de V2? Bom, se aqui eu tenho 8 e eu tenho 2 resistores, 7 volts vai ficar aqui de forma proporcional e 1 volt vai ficar aqui. Mas se esses resistores não tivessem valores tão fáceis, bastaria eu aplicar a regra do divisor de tensão. V1 vezes o valor da resistência R1 dividido pela soma das duas resistências, R2 mais R1. V1 é 8 vezes vezes o resistor de 1K dividido pela soma das duas resistências, que é 7 mais 1, que é 8. Então, 8K dividido por 8K me daria 1 volt. Então, V2 vale 1 volt. Bom, 1 volt aplicado nesse estágio. Que estágio que é esse? Esse amplificador aqui é o buffer, também chamado de seguidor de tensão. Por quê? Porque a tensão de saída está sendo toda realimentada na entrada inversora. Então, essa configuração já é uma configuração bem conhecida, chamada de seguidor de tensão, seguidor unitário, ou buffer. Então, se eu tenho 1 volt aqui em V2, em V3 eu vou ter 1 volt. Bom, passando para o próximo estágio. Próxima coisa é identificar o próximo estágio. Veja que o sinal está sendo aplicado à entrada não inversora. Existe um resistor de realimentação e existe 2 resistores que associados viram um resistor e estão ligados ao terra. Essa configuração aqui, ó, ela é chamada de não inversora, uma configuração já bem conhecida. Um detalhe importante, tem um resistor em série com essa entrada. Esse resistor, se eu considerar que a entrada do amplificador operacional, principalmente na configuração não inversor, ela possui uma impedância muito alta, basicamente eu tenho um resistor de 1K em série com uma resistência muito alta, que é a resistência de entrada ou impedância de entrada do amplificador operacional. Dessa forma, esse resistor aqui não vai influenciar. Se essa tensão é V3, essa tensão V4 vai ser igual a V3. Então, se aqui V3 vale 1 volt, V4 também vai valer 1 volt. Porque, reforçando, essa impedância de entrada ela tem um valor tendendo ao infinito. Eu tenho em série um resistor de 1K, né? Se aqui eu tenho 1 volt, a tensão vai estar toda em cima da resistência tendendo ao infinito, com resistência muito alta. A corrente aqui vai ser quase zero. Se eu tenho uma corrente quase zero, não existe queda de tensão em R5. Então, V3 vai ser bem próximo de V4. Aqui a gente aproxima. Então, se aqui tem 1 volt, aqui em V4 vai ter 1 volt. Esse amplificador operacional, nessa configuração, a gente já conhece. A equação do amplificador não inversor é 1 mais RF, que é o resistor R3, dividido pelo resistor RI, ou o resistor ligado no terra, né? Ligado no terra e na entrada inversora. Então, esses 2 resistores estão associados em paralelo. 3 em paralelo com 6 vai me dar 2 kΩ. Ah, como que você sabe disso? Você pode somar, né, os inversos. 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 dividido por 3K mais 1 dividido por 6K. Ou fazer o produto pela soma. 3 vezes 6 dá 18, dividido pela soma, que é 3 mais 6, 9. 18 dividido por 9 é 2. Então, resumindo, o ganho desse estágio vai ser 4 dividido por 2, que é a associação em paralelo desses 2 resistores, mais 1. 4 dividido por 2 é 2, mais 1, 3. Então, o ganho vale 3. Se V4 vale 1 volt, 1 vezes 3 vai me dar 3 volts aqui em V5. Então, V5, a probe V5 está medindo uma tensão de 3 volts. Eu tenho esse resistor R15. Esse resistor foi colocado aqui só para complicar. Veja,
um ponto do resistor está flutuando. Eu não tenho conexão nenhuma em lugar algum, né? Então, na verdade, esse resistor não vai influenciar. Ele está aqui simplesmente para maquiar o meu circuito. Ele não tem função no circuito. Então, é como se ele não existisse. Então, a gente ignora esse resistor R15. A tensão V5, que é 3 volts, ela vai ser aplicada a um divisor de tensão. Veja que aqui eu tenho um divisor de tensão. Essa malha aqui, ó, do resistor de realimentação e os resistores para o terra, a gente já analisou. Isso aqui faz parte do amplificador não inversor, né? Então, essa tensão V5, que é esse ponto aqui, ela está sendo aplicada a 2 resistores. Aqui, então, eu tenho o mesmo caso que a gente já tinha analisado aqui no início. Esses 2 resistores, eles contemplam um divisor de tensão. Como são 2 resistores iguais, e aqui eu tenho 3 volts, eu tenho uma queda de tensão de 1,5 em R7 e uma queda de tensão de 1,5 em R8. Então, eu tenho um divisor de tensão. V6, veja que V6 é a tensão desse ponto em relação ao terra. Mas o que é a tensão desse ponto em relação ao terra? É basicamente a tensão no resistor R8. E a gente já tinha visto aqui anteriormente que a tensão no resistor R8 vale 1,5 devido ao divisor de tensão. Então, V6 valendo 1,5, né? Agora eu vou analisar o terceiro estágio. Nesse terceiro estágio eu tenho um amplificador operacional, mas veja, eu tenho a entrada inversora realimentando completamente a saída. Ou, em outras palavras, a saída está realimentando na entrada inversora completamente. Então, tem um curto-circuito entre a saída e a entrada inversora. Veja que esse amplificador operacional é um buffer, é um amplificador seguidor de tensão. O buffer tem ganho igual a 1. Então, o U1, aqui que é o amplificador operacional U1, ele era um buffer. O U3 também é um buffer. Então, esse resistor R9, aqui ele não vai influenciar, porque existe um curto-circuito entre a entrada inversora e a saída. E o resistor R10, ele vai influenciar? Também não. Ele não vai influenciar no ganho do meu circuito. Eu vou ter uma tensão aqui V7 igual a V6. Então, se V6 vale 1,5, V7 vai valer também 1,5. Né? Então, esse 1,5 vai sendo aplicado no resistor R10, eu vou ter uma corrente circulando aqui para o terra. Mas o que me importa aqui na análise é a tensão V7, que é 1,5. Beleza, terminei a análise do terceiro estágio. Quarto e último estágio. Que estágio que é esse? Quarto e último. Veja que o primeiro ponto que eu tenho que analisar é que existe um indutor aqui entre o V7, o ponto V7 e o V8. Bom, o que o indutor está fazendo aqui? A nossa análise é em regime permanente. O indutor em corrente contínua, ele é um curto, né? A sua reatância vai valer 0. Então, a única coisa que influenciaria aqui seria uma resistência parasita do indutor, que a gente não está considerando. Então, se o indutor em regime permanente, para um circuito de corrente contínua, de tensões e correntes contínuas, ele tem uma reatância igual a 0, ele é um curto, ele não vai influenciar. Então, V7 vai ser igual a V8. Para o indutor gerar queda de tensão, né, a tensão do indutor é igual à indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Não existe derivada de corrente aqui em regime permanente. Então, não existe queda de tensão. O VL vale 0, V7 então vai ser igual ao V8. O último estágio, veja, eu tenho 2 resistores na realimentação e tenho um resistor desse ponto para o terra. Que circuito é esse? Esse é o somador, esse é o não inversor. Então, esse circuito aqui é um não inversor. Eu tenho um sinal entrando na entrada não inversora, eu tenho um resistor na realimentação e um resistor para o terra. O único detalhe aqui é que eu tenho que associar os 2 resistores que estão na realimentação. Por quê? Para que a gente use a resistência equivalente. Como eles estão em paralelo, 2 pontos em comum, 10K em paralelo com 10K vai me dar a metade, que é 5K.
né? Como eu sei que é um não inversor, a equação do ganho do não inversor é o resistor de realimentação, que é 5K, dividido pelo resistor que está ligado na entrada inversora para o terra, que é 5K. 5K dividido por 5K vai me dar 1 mais 1. A equação é 1 mais RF dividido por R1. Então, né, 1 mais 1 vai me dar 2 de ganho. Então, o ganho desse circuito vale 2. Se a tensão V8 vale 1,5, a tensão vezes 2, a tensão Vout vai valer 1,5 vezes 2, 3. Então, aqui o Vout, que é uma informação, né, que eu queria encontrar, que a tensão de saída vale 3 volts. Agora, por fim, né, ligado à saída do último estágio, a gente tem 2 diodos e um resistor em paralelo. 2 diodos em série ou antissérie em paralelo com o resistor. Veja que se aqui a tensão é positiva, em relação ao terra, ao fechamento aqui da malha, o diodo D1 está polarizado reverso. O diodo D2 está polarizado direto. Só que ele está em série com um diodo polarizado reverso. Como esse diodo está polarizado reverso, ele funciona como uma chave aberta. Então não existe corrente nesse ramo. Se não tem corrente, é como se esse ramo não existisse. Então eu ignoro D1 e D2 porque nesse ramo não há corrente, não há influência dos diodos. Então é como se eu tivesse apenas o resistor R13 de 1K ligado no terra. Aqui foi inserido um amperímetro de corrente contínua, né? Então se eu tenho 3 volts, 3 volts dividido por 1K, que é 1000, vai me dar 3 miliamperes. Então esse amperímetro vai estar indicando 3 miliamperes. Vamos colocar para simular então, rapidamente, para tirar a prova e finalizar. Vou vir aqui embaixo, ó, simulação, coloquei para simular. Veja que está indicando 8 volts, V1. A tensão derivada do divisor de tensão está praticamente me dando 1 volt. Aqui no Proteus ele vai indicar uma dízima. Primeiro porque a probe ela é muito precisa. Segundo, porque o amplificador operacional ele não é ideal, né? Ele é próximo do ideal. Por ele não ser ideal, existe uma impedância de entrada. E essa impedância influencia muito pouco aqui. Ela está em paralela com o resistor R1. Por isso que ele está me dando 0,9999, toda uma dízima. Mas, né, a gente pode praticamente aproximar para 1 volt. Então eu tenho V2 valendo 1. V3 também vale 1, conforme a gente tinha analisado. Como esse resistor em série com impedância alta não está influenciando, o V4 também vale 1. Tá vendo? Deu uma diferença muito pequena aqui, ó, no quinto algarismo depois da vírgula. É praticamente a mesma coisa. Na saída V5, que é do segundo estágio, eu já peguei 1 e multipliquei por um ganho de 3. Né? Então está me dando 3 volts. Da mesma forma, como ele é muito preciso, ele não vai informar 3, ele vai dar 2,999, uma dízima. Já, né, em V6 eu tenho um divisor de tensão, então 3 se divide, 1,5 aqui e 1,5 em R8, eu tenho 1,5. Aqui ele está me dando 1,4999, então V6 vale 1,5. Como o terceiro estágio é um buffer, o V7 também vai ser 1,5. O indutor aqui não está influenciando, então V8 vai ser 1,5. E por fim, o último e quarto estágio eu tenho não inversor com ganho de 2, então 1,5 vezes 2 vai me dar uma tensão de saída de 2,999, isto é, 3 volts. Como aqui não há corrente, a corrente toda do meu circuito vai circular pelo resistor R13, então 3 dividido por 1000 vai me dar 3 miliamperes. Então, resposta final, Vout 3 volts e corrente de saída e out sendo drenada para o terra 3 miliamperes. Bom, eu fico por aqui sem mais delongas, eu espero ter lhe ajudado aí com essa simples análise. Faça essa simulação se você tiver condição e, né, tire prova de cada ponto aí de forma separada. Ok? Eu fico por aqui, um forte abraço, bons estudos aí, até a próxima.